Tudo bom, pessoal? Me perguntaram hoje o que é o catabolismo, né? Por que você cataboliza? Você cataboliza por vários fatores, né? O principal é que você produz hormônios catabolizantes. Esse hormônio catabolizante mais importante é o cortisol. Você pode produzir cortisol quando você tem estresse, quando você fica nervoso, né? Quando, por exemplo, morre um parente, a pessoa fica muito nervosa, muito triste. Então ele produz cortisol e aí ele definha. Quando você treina demais, durante o treino você começa a produzir cortisol. Então se você treina mais de 1 hora, você mais cataboliza do que anaboliza. Por isso que os treinos curtos são os melhores. Não os melhores de se fazer, que você se mata, mas são os melhores para você ter resultado. Quando você deixa de comer, o organismo começa a utilizar o glicogênio que está dentro do músculo para sua manutenção de vida, para a manutenção da atividade que você está fazendo. E com isso, o organismo começa a se depauperar. Isso você também está no estado catabólico, porque está faltando glicogênio para você fazer a atividade que você necessita fazer. Então é muito importante, quando você vier treinar, você vir treinar bem alimentado. Bem alimentado que eu digo, mas há 1 hora atrás, 1 hora e meia. Mas antes do treino, nunca proteínas. Porque a proteína demora para ser absorvida. E essa demora de absorção da proteína pode fazer com que durante o treino mais puxado, mais hard, que você use realmente a força do abdômen para estabilizar os movimentos, seja de membros superiores ou inferiores, você começa a utilizar grande volume de sangue, porque os músculos são grandes que estão sendo ativados. E aí o organismo que é primitivo entende que você deve estar utilizando o músculo para caçar ou para fugir de algum animal, para salvar a própria vida. Então ele entende, né, que a digestão não é tão importante quanto a sua vida. Então ele começa a fazer com que você tenha vontade de vomitar, para parar a digestão. A mesma coisa acontece com as sucuris que engolem a presa e são pegas no meio do caminho, surpreendidas por alguém. Quando ela nota que ela pode estar sendo posta em perigo, ela regurgita a presa e foge. A mesma coisa acontece com a gente. Nós regurgitamos, vomitamos, e aí depois de algum tempo melhoramos. Então por quê? Porque o sangue sai da digestão e vai acudir o músculo. Por isso que é muito importante comer carboidrato antes do treino, para que durante o treino você não catabolize tanto e consiga executar um treino bem feito, sem perigo de você passar mal, porque comeu muito ou comeu há pouco tempo, e vomitar. Basicamente, para você crescer, você tem que se manter positivo, anabolizando. E para você emagrecer, você tem que se manter negativo, catabolizando a maior parte do tempo. Então você come menos carboidrato, vem treinar. Treina quase que até ter hipoglicemia ou até ter hipoglicemia. Até perto da falha ou na falha. E aí, meu querido, aí você vai notar que você vai estar negativado. O primeiro treino é uma coisa, o segundo, o terceiro, o quarto treino, você nota que você tem que abaixar as cargas. Aí você está realmente negativado. Mantenha a postura, mantenha o foco, mantenha um bom movimento, diminui a carga e mantenha o número de repetições no mínimo 8. Entendeu? Em casos em que você tem um bom profissional próximo, ou você saiba conhecer mais o seu corpo e trabalhar cargas, pode trabalhar com 6, com 4, com 2 repetições. E aí é certeza que você está catabolizando, você está perdendo muito mais do que ganhando. E é nesse momento que você come, salva a parte muscular, porque o organismo ele dá prioridade para a parte muscular. Então a comida que vai entrar vai primeiro para o músculo. E para ele trabalhar, para ele poder continuar fazendo as outras funções, ele vai começar a usar a gordura
Sua gordura intravisceral, a sua gordura corporal, subcutânea. E aí, meu querido, é aí que você começa a emagrecer e você começa a notar a diminuição da barriga, o aparecimento das curvas musculares, e aí você começa a ver resultados. Isso aparece em 2 meses de dieta, visíveis em 2 meses de dieta, ok? Então espero ter podido elucidar o que é o catabolismo, a vantagem de entrar em catabolismo para perder gordura, né? A vantagem de entrar em catabolismo para poder mostrar uma definição muscular melhor, ok? Forte abraço, bons treinos, fique com Deus.